Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Algumas pessoas novas na casa, outras que são novas também, porque fazia um tempinho que não vinham. Vamos fazer a nossa prece, para nós começarmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos fechar nossos olhos, desconectarmos com tudo que nos inquieta o coração e deixarmos esse momento somente para nós, conectando com a espiritualidade amiga, benfeitora, aqui presente, que tudo preparou com desvelo para que nós pudéssemos estar aqui, agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade bendita de conhecermos os seus ensinamentos, pela oportunidade de estarmos sempre tão perto dele e ele sempre perto de nós. E também pensarmos em todos aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco nessa noite, mas que nós possamos enviar um pensamento de amor, que eles possam também receber essa energia benéfica que recebemos aqui e que também, claro, enchendo de muita paz, de muita energia boa, que somente quem busca já a Jesus conhece e sabe, essa paz que nos invade, que faz com que nós tenhamos o coração cheio de alegria, também pudermos levar a todos os cantos onde formos, no nosso trabalho, no nosso lar, na rua, em todos os lugares onde estivermos, que possamos mostrar e ser realmente o exemplo do Evangelho vivificado em nós. E assim, então, vamos pedir a permissão para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então, vamos entrar. Deixar você. Então, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, a afeição dos espíritos por certas pessoas. A questão 484, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam preferencialmente a determinadas pessoas? Será que eles afeiçoam a determinadas pessoas? Então, a resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorar. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos ou que podem vir a sê-lo. Essa é a origem de seu apego, que resulta da semelhança de sentimentos. Então é sempre... A gente vê que tudo é questão de quê? De afinidade, de sentimentos. Claro que quem já é um homem de bem ou quem é suscetível de melhorar, vai ter sempre espíritos bons conosco. Eu espero ter, né, gente? Eu quero ser... Eu estou querendo melhorar. Ainda não sou um homem de bem, mas estou querendo melhorar. E claro... Da mesma forma, a gente vê que os espíritos inferiores, se nós somos viciosos, ou se, porque os espíritos sabem também, assim como nós somos suscetíveis de melhorar, nós vê a suscetibilidade que nós temos também de irmos para o lado do vício, vícios de todas as formas. Então, a gente vai ter essas afeições. Por isso, mais uma vez, a questão de sintonia, questão de sentimento, e depende de nós, somente de nós, termos que tipo de espíritos nós vamos ter como companhia, que têm afeições por nós. Sempre, em tudo que a gente for ver, a gente vai ver que depende somente de nós, não depende de mais ninguém. Questão 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Então, a verdadeira afeição nada tem de carnal. No entanto, quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição.
E a esse apego pode misturar-se uma reminiscência das paixões humanas. Se a gente olhar do ponto de vista onde um espírito já é um espírito bom, essa afeição vai ser moral. Mas se é um espírito que ainda é inferior, vai ter essas reminiscências das paixões humanas. Por quê? Porque ainda tem a inferioridade. Como nós somos, nós que ainda não somos bons, não somos perfeitos, a gente vê que às vezes a gente tem certas afeições por certas pessoas, por qual tipo de sentimento? Por sentimentos que são bastante das nossas paixões ainda humanas, não é pela moral que a pessoa já tem desenvolvida. E então é a mesma coisa. Então certos espíritos vai ter ainda essas afeições por nós, por reminiscências humanas, paixões humanas, às vezes de alguma coisa que já viveu em outras reencarnações, nesse sentido, então. Então, não é somente moral, infelizmente, né? Que seria o caso de ter somente afeição por sentimentos morais. Estou passando rápido porque o tempo passa e a gente tem um pouquinho... 486. Os espíritos se interessam por nossas infelicidades e por nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Será que eles se interessam, ficam felizes quando a gente faz alguma coisa de bem? Então, os bons espíritos fazem todo o bem que podem e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação. Porque então esses males não vos trazem nenhum benefício, pois estáis agindo como o doente que rejeita a bebida amarga que deverá curá-lo. Então, bem claro, né? Eles vão estar felizes com as nossas alegrias. Que muitas vezes não são só alegrias, porque às vezes a gente acha que felicidade, prosperidade, a gente vai sempre olhando pelo campo o quê? Material. Porque quando a gente fala de felicidade ou de infelicidade, prosperidade, a gente não vê que essa prosperidade, como eu estava ontem, se a gente analisar a nossa trajetória, a gente vai ver, algum tempo atrás eu agia de uma maneira, de uma forma, hoje em dia eu ajo de outra. Então, essa evolução moral, né, a gente vê que isso traz felicidade. Mas, infelizmente, a gente também tem as nossas infelicidades por causa das nossas imperfeições. Mas, como aqui está falando, eles afligem com os nossos males, por quê? Quando está tudo bem conosco, a gente às vezes nem se lembra de buscar o lado espiritual, né? Muitas vezes não acontece isso, tá tudo bem no campo amoroso, financeiro, em todos os sentidos. O que a gente faz? Muitas vezes, muitos de nós, tchau, o lado espiritual. Nem se lembra que nós somos seres espirituais, que estamos aqui passando por uma experiência física e que nós temos que cuidar do nosso lado espiritual mais do que o nosso lado materialmente falando. Mas a gente está muito... Aí desde que nós temos uma aflição, um mal qualquer, seja, perdi o emprego, perdi o namorado, a namorada, enfim, estou falando de coisa bem... Mas é assim mesmo. O que a gente faz? Imediatamente a gente quer buscar, ainda bem que a gente busca, não estou falando que não tem que buscar não, ótimo. Por quê? Porque a gente às vezes precisa de alguma coisa para impulsionar, alguma coisa acontece para a gente ver que tem que buscar o lado espiritual, que a gente vê, acorda, você não está aqui de férias. Tem alguém de férias aqui nesse planeta? Tem? Bem que a gente gostaria, né? A gente tem a impressão que a gente quer estar de férias, mas não. Nós estamos aqui, uma oportunidade que a gente tem para a gente evoluir, trabalhar e evoluir. E quando está falando que o que acontece? Quando a gente tem algum mal, a gente
quer o quê? Logo livrar dele, a gente não quer aceitar com resignação. Mais uma vez falando, não é porque espírita gosta, acha que tem que sofrer, não é isso de jeito nenhum, porque a gente fala, parece que espírita... Mas é que a gente tem que aprender a lidar com os nossos males, a ter resignação, a buscar desses males que nos vêm benefícios, esses benefícios para que a gente possa evoluir. Então, às vezes, aquilo que parece um mal para nós é justamente esse remédio amargo, que realmente quando a gente está com alguma coisa, a maioria dos remédios bons para sarar as doenças, os males físicos, é alguma coisa amarga, que eu adoro amargo, mas tem gente, não gosto de doce, mas gosto do amargo, mas tem gente que prefere o doce do que o amargo. A gente não quer, desde que o remédio, não quero isso, prefiro ficar com a dor do que tomar uma coisa, e aí é aquele que vai curar. Então, esses males às vezes vêm para que a gente veja para que isso vai me servir, para que eu tire proveito daquilo, para melhorar. Então, eles vão ficar um pouquinho triste entre maneira de falar, de ver que a gente está perdendo o nosso tempo. A gente não está aproveitando as oportunidades que nós deveríamos aproveitar para evoluir, para avançar. Qual o tipo de mal que mais aflige os espíritos por nossa causa? O mal físico ou o moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. É disso que tudo deriva. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os que têm por objetivo abreviar vosso tempo de provação. Se a gente olhar os males que tem, olhando para o nosso planeta, a gente vai olhar para aqui porque nós estamos aqui, a gente vê quanta dor, quanto sofrimento que já não deveriam nem existir mais e que existem, que a gente fica assim, meu Deus, mas por que tais atitudes de trazer tanto sofrimento para nações, por causa de um egoísmo, por causa de uma ambição, por causa de poder, por causa do orgulho. Então, a gente vê que é isso que a gente ainda tem grande no nosso planeta. Tem dentro de nós ainda esse egoísmo e essa dureza de coração. De ver que o outro necessita das mesmas coisas que eu necessito para poder ir avante. Mas a gente quer o quê? Eu quero ter o poder, essa terra é minha, esse país é meu, tudo é meu, e a gente não importa que devasta toda uma nação, não tem esse limite. Mas também, como está falando, eles se alegram quando vê que a gente tem por objetivo abreviar, porque quanto mais a gente se desvencilhar desse egoísmo, dessa dureza de coração, mais rápido nós vamos avançar, mais a evolução moral, mais próximo nós estaremos do nosso Pai, que é o nosso objetivo. Vamos lá. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que acompanham são meios de alcançar um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que nos afastam desse estado do que por males físicos, que são apenas passageiros. Os espíritos se preocupam pouco com os infortúnios que afetam apenas nossas ideias mundanas, a mesma forma que tratamos as tristezas pueris da infância, porque quando a gente vê, então eles vão tratar da mesma forma, porque isso vai passar. O espírito que vê as aflições da vida como um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Ele se compadece de nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo. O espírito avalia de forma diferente da nossa e enquanto os bons incentivam a nossa coragem no interesse de nosso futuro, os outros, tentando comprometê-lo, nos induzem ao desespero. Então, a gente vê que tem sempre os bons espíritos nos dando força para que a gente avance, para que a gente seja melhor,
nos dando coragem nas nossas dificuldades, e a gente vê que tem sempre o outro lado também, que quer que a gente realmente continue como nós estamos, que nós não avancemos. Vou avançar aqui, porque a hora... 488. Nossos parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que não nos são estranhos? Sem dúvida. E muitas vezes nos protegem como espíritos, segundo o poder que se dispõe. Então, se ele já tem essa simpatia por nós, então, claro que vai ter muito mais afeição por nós também. E muitas vezes a gente tem espíritos que nos protegem durante toda a nossa caminhada aqui, nos acolhem quando nós chegamos do outro lado. Rapidinho. 488A, eles são sensíveis à afeição que conservamos por eles, né? Esses amigos, esses espíritos que partiram já? Então, são muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que os esquecem. Claro, como aqui mesmo, encarnado, não tem diferença nenhuma. Se nós, muitas vezes tem familiares que nem se lembram de nós, o que a gente faz? A gente também nem... não vai ficar... Ainda imagina quando está do outro lado de lá. Então, se a gente se lembra, a gente tem essa afeição por eles também vão estar sensíveis com essa ligação de coração. Se a gente não tem, segue em caminho. Então, não tem diferença. Bom, poderíamos comentar mais, mas nosso tempo já se esgotou. Eu agradeço a todos e vou passar a palavra para o Pedro. Muito obrigada.